Prepare-se para mergulhar no universo surpreendente dos javalis, criaturas que vão muito além do que você imagina. Neste documentário, vamos revelar os segredos por trás desses animais poderosos e resistentes, desde seus impactos no meio ambiente até os riscos invisíveis que carregam para a saúde humana e animal. Se você quer entender a complexidade dessa espécie invasora e descobrir como ela desafia nosso mundo, este vídeo é para você. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar conteúdos exclusivos sobre a vida selvagem e os mistérios da natureza. Vamos juntos nessa jornada. Seja bem-vindo ao canal Animais na Natureza. Aqui, você embarca em uma jornada fascinante pelo mundo selvagem e descobre tudo sobre os hábitos, curiosidades e segredos das mais incríveis criaturas do planeta. Eles são robustos, resistentes e incrivelmente adaptáveis. Os javalis, com seus olhos penetrantes e presas curvas, não são apenas sobreviventes, são conquistadores silenciosos da Terra. Sua origem remonta ao Velho Mundo, mais especificamente às vastas florestas e planícies da Eurásia. Ali, há milhares de anos, o javali selvagem, Sus scrofa, se espalhava com desenvoltura desde as Ilhas Britânicas até o Sudeste Asiático. Seu corpo musculoso e dieta extremamente versátil o transformaram em uma das espécies de mamíferos mais bem-sucedidas da história natural. No entanto, a história do javali não se limita à sua terra natal. Com o avanço das civilizações humanas, ele foi carregado mundo afora, às vezes como caça de luxo, outras como fonte de alimento, e em certos casos, por acidente. No período da expansão europeia, especialmente entre os séculos XV e XIX, colonizadores introduziram javalis em diversos continentes. América do Norte, América do Sul, Oceania, nenhum território escapou da marcha dos cascos do Sus scrofa. Em muitos casos, os animais domesticados, os porcos, escapavam para a natureza, reproduziam-se com javalis selvagens e davam origem aos chamados porcos ferais, híbridos mais agressivos, maiores e ainda mais adaptáveis. Na América do Norte, por exemplo, o javali tornou-se uma presença dominante em vários estados dos Estados Unidos, principalmente no sul. Sem predadores naturais e com vastos territórios abertos, sua população explodiu. No Brasil, sua introdução acidental se tornou um problema ambiental grave. O animal, sem inimigos naturais e com capacidade reprodutiva impressionante, passou a invadir lavouras, ameaçar espécies nativas e até atacar humanos. É essa a marca da espécie: resiliência. Os javalis prosperam em florestas densas, áreas alagadas, regiões montanhosas, zonas urbanas e até desertos. Desde os Alpes até as planícies da Austrália, eles moldam o ambiente ao seu redor. Seu olfato é tão apurado que conseguem farejar alimento enterrado a metros de profundidade, e sua força física permite escavar, derrubar cercas e abrir caminho em terrenos inóspitos. Surpreendentemente, mesmo com sua reputação selvagem, os javalis têm um passado diretamente ligado ao nascimento da civilização. Há mais de 9.000 anos, na região do Crescente Fértil, o homem domesticou o javali, dando origem ao porco doméstico moderno. Em outras palavras, o animal que hoje é visto como ameaça foi, um dia, um dos pilares da revolução agrícola. Hoje, os javalis são presença garantida em pelo menos todos os continentes, com exceção da Antártida. São símbolo de força, adaptabilidade e impacto ambiental. Onde chegam, mudam a paisagem, seja pela destruição, seja pela necessidade de controle. Eles carregam, em seus genes, a assinatura de uma criatura que atravessou eras, continentes e impérios. Um verdadeiro conquistador da fauna terrestre. Onde há um javali, há um apetite insaciável capaz de transformar a paisagem. Com mandíbulas potentes e um faro aguçado, esses animais percorrem florestas, campos e lavouras revirando o solo como arados naturais. São onívoros por excelência, não fazem distinção entre raízes, sementes, frutos, insetos, carniça ou até pequenos vertebrados. Tudo pode ser comida. Essa dieta variada é um dos segredos de seu sucesso evolutivo, mas também o gatilho para desequilíbrios ecológicos profundos. Ao se alimentar, o javali utiliza uma técnica chamada de fuçamento, que consiste em escavar o solo com o focinho e as presas em busca de alimento subterrâneo. O resultado é um solo revirado, raízes expostas, microhabitats destruídos. Pequenos invertebrados, ovos de répteis, sementes em germinação, tudo é devorado ou exposto ao sol e à morte.
Essa perturbação constante do solo afeta diretamente o ciclo de nutrientes e prejudica o crescimento da vegetação nativa. O que começa como uma busca por alimento, termina como uma cicatriz na paisagem. Em áreas agrícolas, o estrago é ainda mais evidente. Plantações de milho, mandioca, cana-de-açúcar e até hortas urbanas se tornam banquetes noturnos. Um único grupo de javalis pode destruir hectares em questão de horas, arrancando plantas pela raiz e deixando para trás apenas rastros de terra revolvida e hastes quebradas. Pequenos agricultores são especialmente vulneráveis, perdendo safras inteiras para esses invasores famintos. Mas o impacto vai além da terra. O comportamento alimentar do javali também ameaça diretamente a fauna nativa. Em seu cardápio entram ovos de aves que nidificam no chão, filhotes de mamíferos pequenos e répteis vulneráveis. Sua presença altera as cadeias alimentares, reduz a biodiversidade e favorece espécies invasoras e oportunistas. Onde eles dominam, o equilíbrio natural se rompe. O javali também compete com animais nativos por alimento. Tatus, veados, pacas e outras espécies herbívoras ou insetívoras acabam enfrentando escassez, obrigadas a migrar ou morrer. Em certos biomas, como o Cerrado e a Mata Atlântica, essa competição silenciosa está empurrando espécies já ameaçadas para o colapso populacional. É um efeito dominó que começa com uma simples mordida e termina em extinção local. Além disso, a movimentação constante dos javalis transporta sementes de espécies exóticas, facilitando a disseminação de plantas invasoras. O estrago não é apenas físico, mas biológico. Eles remodelam o que deveriam apenas habitar. São engenheiros de destruição ecológica. Em sua essência, o javali é um devorador de mundos. Sua alimentação onívora, aliada à sua força e inteligência, faz dele não apenas um sobrevivente, mas um agente de transformação. Onde passa, o solo respira diferente, a fauna silencia e o verde se modifica. Ele não apenas come, ele reescreve as regras do ambiente ao seu redor. Uma fêmea de javali entra em cio e, poucos dias depois, dá início a um dos processos reprodutivos mais impressionantes da fauna terrestre. A reprodução dos javalis é veloz, prolífica e quase ininterrupta. Com uma taxa reprodutiva alarmante, esses animais desafiam o equilíbrio ecológico onde quer que se estabeleçam. E tudo começa com um único encontro, marcado por força, disputa e instinto. Durante a época reprodutiva, machos adultos se tornam mais agressivos e solitários. Eles percorrem grandes distâncias em busca de fêmeas férteis, guiados pelo faro apurado que detecta feromônios no ar. Quando dois machos rivais se encontram, o confronto é inevitável. Investidas violentas, presas afiadas, ferimentos profundos. Só o mais forte conquista o direito de acasalar, e é essa seleção brutal que garante descendentes vigorosos e adaptáveis. Após o acasalamento, a fêmea, chamada de porca, inicia um ciclo gestacional que dura, em média, 115 dias. Nesse período, ela se afasta da vara e começa a preparar um ninho isolado, cuidadosamente forrado com folhas, capim seco e ramos. Esse abrigo serve de refúgio não apenas contra predadores, mas também contra o clima e eventuais machos agressivos. Quando o momento chega, ela dá à luz entre 4 e 10 filhotes, chamados de leitões. Em condições ideais, esse número pode ser ainda maior. Os filhotes nascem com pelagem listrada em tons de bege e marrom, uma camuflagem perfeita entre as folhas e a sombra da vegetação. Nos primeiros dias de vida, são totalmente dependentes da mãe, que os amamenta e protege com dedicação feroz. Qualquer sinal de ameaça é respondido com velocidade e agressividade. A porca se posiciona entre o inimigo e sua cria, pronta para atacar, mesmo que seja contra predadores muito maiores. O crescimento é rápido. Em poucas semanas, os filhotes começam a explorar o ambiente ao redor do ninho, imitando o comportamento da mãe, aprendendo a fuçar, reconhecer cheiros e evitar perigos. A porca os guia com grunhidos baixos e sinais corporais quase imperceptíveis. É uma linguagem ancestral, silenciosa e precisa. Com cerca de 3 meses, já desmamados, os leitões passam a seguir a vara, integrando-se gradualmente à vida em grupo. O mais surpreendente é a frequência com que a fêmea pode se reproduzir. Em regiões com clima ameno e oferta abundante de alimento, ela pode gerar até 2 ninhadas por ano.
Isso significa que uma única porca pode produzir dezenas de descendentes ao longo da vida. Essa explosão populacional cria uma força de invasão quase imparável, especialmente em áreas onde o javali não possui predadores naturais. A reprodução dos javalis não é apenas eficiente, é uma estratégia de conquista. Cada ninhada é uma nova frente de expansão. Cada filhote, um emissário da transformação ecológica que essa espécie representa. Eles nascem pequenos, camuflados, frágeis, mas crescem rápido, fortes e prontos para continuar o ciclo implacável de multiplicação e domínio. Esses animais não andam sozinhos. Os javalis, embora muitas vezes vistos como criaturas agressivas e solitárias, na verdade vivem sob uma organização social complexa e cooperativa. No coração das florestas e campos abertos, seus grupos, chamados de varas, se formam com base em laços familiares e hierarquias sutis, onde o instinto e a sobrevivência ditam as regras invisíveis de convivência. A estrutura básica da vara é matriarcal. Grupos são compostos por fêmeas adultas e seus filhotes, incluindo juvenis de diferentes idades. No centro de tudo está a fêmea mais velha, uma matriarca experiente que guia o grupo pelas trilhas seguras da floresta, conduz as fontes de água e alimento, e lidera as decisões de deslocamento. Sua experiência com predadores e sua memória do território fazem dela uma verdadeira comandante da selva. Já os machos, ao atingirem a maturidade, por volta dos 2 anos de idade, são expulsos da vara e passam a vagar sozinhos ou formar pequenos grupos temporários com outros machos, sobretudo fora da época de reprodução. O comportamento social dos javalis é, antes de tudo, estratégico. Durante o dia, o grupo se abriga em tocas rasas cavadas na vegetação ou em áreas densamente arborizadas, onde a sombra e o silêncio garantem proteção. À noite, começam as movimentações. Guiadas pelo olfato e pelo faro da líder, as varas se deslocam em fileiras organizadas, mantendo uma comunicação constante por meio de grunhidos, roncos e até vocalizações específicas para alertar sobre perigos ou chamar os filhotes dispersos. A cooperação é essencial. Quando ameaçadas, as fêmeas formam um círculo em torno dos filhotes, defendendo-os com força surpreendente. Os jovens aprendem observando, memorizando cada gesto, cada rota, cada som. É um aprendizado silencioso, mas eficaz, onde cada membro tem um papel vital para o sucesso coletivo. Em momentos de conflito com outros grupos ou predadores, os javalis demonstram uma inteligência impressionante, dividindo-se, recuando em zigue-zague ou utilizando o relevo para confundir os perseguidores. Mas a vida em grupo não é apenas sobrevivência. Ela é também afeto. Estudos mostram que javalis se reconhecem individualmente, desenvolvem laços duradouros e até demonstram empatia. Quando um membro doente ou ferido fica para trás, o grupo frequentemente reduz o ritmo, espera ou retorna para ajudá-lo. Esses comportamentos revelam um grau de coesão social inesperado, digno de sociedades altamente organizadas. As varas podem variar em tamanho, de meia dúzia até mais de 20 indivíduos, dependendo da oferta de recursos e da pressão ambiental. Em ambientes ricos e protegidos, formam-se grandes grupos estáveis. Em áreas ameaçadas, a coesão social se torna mais flexível, uma prova da incrível adaptabilidade dessa espécie. O comportamento social dos javalis é um sistema sofisticado que combina estratégia, memória e instinto. Eles não são apenas bestas selvagens cruzando os campos, são membros de uma sociedade invisível, governada por códigos antigos que garantem não só a sobrevivência do grupo, mas também sua prosperidade no coração da natureza selvagem. Eles não apenas sobrevivem, prosperam onde outros sucumbem. Os javalis são tanques biológicos, moldados por milênios de evolução para suportar ambientes hostis e responder a ameaças com velocidade, resistência e percepção quase sobrenatural. Suas adaptações físicas e sensoriais os tornam predadores do espaço, mesmo sendo presas em algumas cadeias alimentares. São, acima de tudo, máquinas de adaptação. O corpo de um javali é compacto, musculoso e surpreendentemente ágil. Apesar da aparência pesada, ele pode correr a mais de 40 km por hora, fazer curvas fechadas em mata densa e até nadar longas distâncias sem demonstrar esforço. Suas patas curtas, mas potentes,
Sustentam a massa corporal com eficiência e garantem tração mesmo em terrenos escorregadios ou inclinados. Cada passo é silencioso e estratégico. Sua resistência física permite caminhadas extensas por horas, cobrindo vastas áreas em busca de alimento ou abrigo. O couro espesso que reveste o javali funciona como uma verdadeira armadura. Essa pele dura, associada a uma camada de gordura protetora, o torna resistente a mordidas, arranhões, espinhos e até perfurações moderadas. É por isso que, mesmo após confrontos violentos com predadores ou outros javalis, eles costumam sobreviver com ferimentos impressionantemente curados. As cerdas que cobrem o corpo, por sua vez, ajudam na camuflagem e na proteção contra frio e umidade. Mas o verdadeiro segredo da eficiência do javali está nos seus sentidos. O olfato é o mais desenvolvido. Ele pode detectar alimento a metros de profundidade no solo, rastrear feromônios deixados por outros indivíduos e identificar predadores ou humanos a centenas de metros de distância. Seu focinho móvel e úmido funciona como um radar biológico, mapeando o ambiente invisível ao olho humano. Não por acaso, o olfato é sua principal ferramenta de navegação e sobrevivência. A audição também é altamente sensível. As orelhas triangulares captam sons em frequências sutis, como o estalo de uma folha ou o deslocamento de um animal entre os arbustos. Isso permite ao javali perceber ameaças antes que se tornem visíveis. Movimentos repentinos, mudanças no som do vento, até a vibração de pegadas, tudo é interpretado em tempo real. A visão, embora não seja o seu sentido mais forte, tem uma função específica: detectar movimentos. Mesmo com a acuidade visual limitada, os javalis percebem variações no ambiente com precisão suficiente para reagir rapidamente a aproximações suspeitas, especialmente em zonas abertas. Por fim, suas presas curvadas, visíveis nos machos adultos, não servem apenas para defesa. Elas são afiadas por fricção constante e funcionam como armas de combate, capazes de causar ferimentos profundos. São ferramentas de intimidação e sobrevivência. O javali não é apenas forte. Ele é afiado, resistente e sensorialmente privilegiado. Cada parte do seu corpo trabalha em sincronia para garantir a sobrevivência em um mundo de predadores, armadilhas e obstáculos. Onde outros animais hesitam, o javali avança, não pela força bruta apenas, mas pela arquitetura engenhosa do seu corpo e pelos olhos invisíveis que carrega nos sentidos. Quando ameaçados, os javalis não correm como presas comuns, eles viram, encaram e atacam. Em um mundo selvagem onde fugir é regra, eles quebram o padrão com brutalidade. Suas estratégias de defesa não são apenas eficazes, são impressionantemente ousadas. Um javali acuado é uma máquina de resistência. E quando se trata de proteger a si mesmo ou a sua vara, ele se transforma em um guerreiro primitivo, guiado pelo instinto e pela fúria. A principal arma do javali é a imprevisibilidade. Diferente de muitos animais que seguem rotinas defensivas fixas, os javalis adaptam sua resposta conforme a situação. Se o inimigo for maior, eles podem se ocultar na vegetação densa, onde sua coloração terrosa e o silêncio absoluto os tornam praticamente invisíveis. Se forem encurralados, porém, a resposta é instantânea. Investem com velocidade e ferocidade, mirando as pernas, o abdômen ou os flancos do oponente. E fazem isso com precisão cirúrgica. Os machos adultos, em especial, carregam presas curvas e afiadas como adagas. Essas presas não servem apenas para exibição, elas rasgam carne, cortam tendões e perfuram músculos. Relatos de encontros com caçadores, cães ou mesmo predadores naturais como pumas e lobos terminam frequentemente com o javali saindo vivo, e o outro, não. Sua pele grossa e músculos compactos funcionam como armadura natural. Mas é a atitude ofensiva que os torna verdadeiramente letais. A vara, o grupo social dos javalis, atua como unidade defensiva. Quando um filhote emite um som de alarme, os adultos formam um círculo em volta, com os mais fortes à frente. Essa formação de proteção é instintiva, coordenada e eficaz. Qualquer aproximação é repelida com grunhidos, estalos de mandíbula e, se necessário, ataque em grupo. Já houve casos documentados de javalis enfrentando cães de guarda, linces e até humanos armados com tamanha força que obrigaram a retirada. Além da força bruta, os javalis são incrivelmente resistentes à dor.
Ferimentos que incapacitam outros animais parecem não deter sua ação. Um javali ferido pode continuar atacando, correndo ou fugindo por quilômetros, sangrando lentamente sem dar sinais de fraqueza. Essa resistência biológica dificulta o controle populacional e reforça sua imagem de animal indomável. O comportamento agressivo não se limita a momentos de ameaça direta. Javalis podem se tornar territorialistas, especialmente durante o período reprodutivo ou quando disputam recursos. Em tais situações, até membros da própria espécie se enfrentam violentamente, em batalhas que podem deixar marcas permanentes, ou terminar em morte. O mais surpreendente é que toda essa agressividade convive com um senso de proteção e organização social elevado. A fúria do javali não é gratuita, é estratégia. É sobrevivência. Ele não ataca por impulso, mas por cálculo instintivo. É o equilíbrio entre brutalidade e inteligência, entre defesa e ataque, que transforma o javali em um dos animais mais temidos por caçadores experientes e mais respeitados por predadores selvagens. Encarar um javali não é como enfrentar qualquer outro animal. É desafiar uma criatura que não teme o confronto, que transforma a floresta em arena, e que faz da própria carne uma fortaleza. Os javalis não pertencem a muitos dos lugares que agora dominam. Quando um javali cruza a fronteira de um ecossistema, o impacto é imediato, silencioso e avassalador. O que antes era apenas um mamífero robusto com habilidades de sobrevivência excepcionais, transforma-se em uma força destrutiva de invasão ecológica. Em dezenas de países, incluindo o Brasil, os javalis são hoje considerados uma das espécies exóticas invasoras mais perigosas do planeta. Sua presença altera tudo. Ao invadir novos territórios, os javalis não encontram predadores naturais suficientes para conter sua multiplicação. Isso significa que seus números explodem em velocidade vertiginosa, formando populações grandes, agressivas e praticamente incontroláveis. A cada nova geração, expandem suas áreas de ocupação, empurrando espécies nativas para o desaparecimento e destruindo habitats inteiros no processo. Eles transformam o solo, dizimam sementes, escavam nascentes, assediam a fauna e destroem a vegetação. Espécies de plantas que levaram séculos para se estabilizarem em uma região desaparecem em semanas. Animais que não convivem bem com distúrbios no solo perdem suas tocas e alimentos. Pequenos pássaros, répteis, anfíbios e mamíferos são desalojados ou devorados. O impacto sobre os ecossistemas é profundo e duradouro, como se uma maré de desordem passasse por onde eles pisam. Mas o problema não é apenas ambiental. É também econômico e sanitário. Javalis invadem plantações, destroem lavouras inteiras, causam prejuízos milionários a produtores rurais e desafiam todas as tentativas de controle. O uso de cercas, armadilhas e repelentes se mostra insuficiente diante da inteligência e resistência do animal. Além disso, eles são vetores de doenças perigosas como febre aftosa, leptospirose e peste suína africana, colocando em risco rebanhos comerciais e até mesmo a saúde humana. Nos ambientes urbanos e periurbanos, sua presença se torna ainda mais inquietante. Javalis atravessam rodovias, provocando acidentes fatais, invadem bairros em busca de alimento e desafiam a convivência entre natureza e cidade. Em parques, áreas de proteção e reservas, sua presença exige monitoramento constante, pois uma única vara pode alterar completamente a dinâmica de um bioma sensível. Controlá-los é um dilema. A caça, embora autorizada em alguns locais, gera controvérsias éticas e legais. Programas de controle populacional têm eficácia limitada. A erradicação completa é praticamente impossível uma vez que a espécie já esteja estabelecida. O resultado é uma guerra contínua, onde humanos e biodiversidade tentam sobreviver à sombra dessa presença invasora. Javalis como espécie invasora são mais do que um problema ambiental. São um alerta vivo sobre os efeitos colaterais de introduções artificiais. O que começou como uma tentativa de caça esportiva ou produção de carne, escapou ao controle e hoje desafia o equilíbrio de ecossistemas inteiros. O javali não veio para se adaptar, veio para dominar. E onde ele chega, a natureza tem que aprender a se defender, ou ser destruída. Os javalis são mestres da adaptação,
verdadeiros camaleões biológicos que conquistam ambientes tão diversos quanto florestas densas, campos abertos, áreas agrícolas e até regiões urbanas periféricas. Sua capacidade de ajustar o comportamento, a dieta e os hábitos a diferentes ecossistemas os transforma em invasores implacáveis e sobreviventes incomparáveis. Eles não apenas sobrevivem, eles prosperam onde poucos animais conseguem. Essa plasticidade ambiental começa pelo que parece ser o mais simples, a dieta. Javalis podem consumir praticamente qualquer coisa, de raízes e tubérculos a pequenos vertebrados, frutos caídos e até resíduos humanos. Em florestas tropicais, eles exploram a riqueza natural, mas em áreas agrícolas, rapidamente descobrem e exploram lavouras, adaptando-se à oferta artificial de alimento. Essa flexibilidade alimentar é crucial para manter a energia e a saúde em locais com recursos variados e, por vezes, escassos. Além da dieta, o comportamento deles muda conforme o ambiente. Em regiões com predadores naturais ativos, os javalis são mais cautelosos e noturnos, usando a escuridão para se protegerem. Em áreas onde não enfrentam ameaças, como ambientes urbanos, eles podem se tornar mais diurnos e ousados, explorando lixões, parques e terrenos baldios, muitas vezes causando choques inesperados com humanos. Essa habilidade de alterar o padrão de atividade é uma estratégia adaptativa fundamental. Fisicamente, os javalis também ajustam seu metabolismo e ciclo reprodutivo para se adequar a diferentes climas. Em áreas frias, eles aumentam a espessura do pelo e reduzem a atividade em meses mais rigorosos. Em regiões tropicais, mantêm-se ativos o ano inteiro, com períodos de reprodução mais longos. Essa plasticidade fisiológica é a chave para sua ampla distribuição geográfica. Outro ponto crucial é a capacidade de construir tocas ou utilizar abrigos naturais variados, de buracos cavados a raízes expostas e matas fechadas. Eles são engenheiros do esconderijo, adaptando seus refúgios para proteção contra o frio, predadores e condições climáticas adversas. Em ambientes urbanos, eles aproveitam espaços como galerias subterrâneas, áreas abandonadas e até esgotos, demonstrando uma capacidade surpreendente de conviver com estruturas humanas. Socialmente, a composição das varas pode variar conforme a pressão ambiental. Em áreas com escassez de recursos, os grupos tendem a ser menores e mais territoriais, evitando conflitos internos para preservar energia. Já em regiões com abundância de alimento, as varas podem ser maiores e mais tolerantes, exibindo comportamentos cooperativos intensificados, como cuidado coletivo dos filhotes e defesa compartilhada do território. O que realmente impressiona é a velocidade com que esses ajustes ocorrem. O javali é um organismo que aprende e responde rapidamente a mudanças ambientais, tornando-se um símbolo vivo da resiliência e adaptabilidade da vida selvagem. Essa habilidade faz deles uma espécie praticamente indomável, capaz de resistir a esforços humanos de controle e de se estabelecer em novos ecossistemas com uma facilidade assustadora. Em resumo, o javali é um camaleão ecológico, cuja adaptação a diferentes ambientes transcende a mera sobrevivência. É um exemplo vivo de como a evolução e a plasticidade comportamental podem transformar um animal em um colonizador global, desafiando limites naturais e humanos. O resultado é uma criatura que não apenas se ajusta, mas domina o território onde pisa, redefinindo o equilíbrio dos ecossistemas modernos. No jogo selvagem da sobrevivência, mesmo os mais ferozes enfrentam inimigos naturais. Os javalis, com sua robustez e agressividade, não estão imunes a predadores, que desempenham um papel fundamental no controle populacional e na manutenção do equilíbrio ecológico. Mas enfrentar um javali não é tarefa simples. Predadores naturais precisam de força, estratégia e coragem para caçar esses animais resistentes e bem armados. Nas florestas e matas onde javalis são nativos, grandes carnívoros assumem o papel de reguladores naturais. Lobos são os caçadores mais emblemáticos, conhecidos por sua habilidade de trabalho em grupo e tática apurada. Um lobo sozinho pode até evitar confronto direto, mas em alcateias, eles coordenam ataques para isolar e derrubar até javalis adultos, explorando a velocidade e a resistência de suas presas. A pressão dos lobos sobre os javalis é um dos fatores que molda o comportamento destes, tornando-os mais cautelosos e discretos. Em regiões onde os lobos não estão presentes, outros predadores assumem o controle. Grandes felinos, como o tigre na Ásia e o puma nas Américas,
São caçadores solitários que dependem de emboscadas silenciosas para surpreender os javalis. Sua furtividade e força brutal lhes dão a vantagem necessária para atacar o ponto fraco do javali, geralmente o pescoço ou as costas. Esses encontros são verdadeiros confrontos de titãs, onde a sobrevivência depende de segundos decisivos. Crocodilos e jacarés também representam uma ameaça significativa para javalis que frequentam áreas aquáticas. Eles exploram a vulnerabilidade dos animais ao se aproximarem de rios e lagoas para beber ou atravessar. Com um ataque súbito, o predador pode arrastar o javali para a água, onde a luta é ainda mais desigual. Essa relação predador-presa é uma das mais dramáticas da natureza, onde força e instinto se enfrentam em uma batalha mortal. Mesmo aves de rapina podem ser perigosas para filhotes e javalis muito jovens. Águias, gaviões e outras aves predadoras atacam principalmente os mais vulneráveis, aproveitando-se da mobilidade aérea e da visão aguçada para caçar sem serem detectadas. Esses ataques, embora menos frequentes, são cruciais para manter o controle da população juvenil. Além dos predadores, a mortalidade de javalis é influenciada por parasitas e doenças transmitidas por outros animais selvagens, que podem enfraquecer ou matar indivíduos, tornando-os presas fáceis. Essa complexa teia de relações destaca que, mesmo para um animal aparentemente indomável, o risco está sempre presente. A sobrevivência dos javalis depende não só da força bruta, mas também da habilidade de evitar, detectar e enfrentar seus predadores naturais. Esse equilíbrio dinâmico mantém os ecossistemas vivos, onde cada predador e presa desempenha um papel vital. O javali, portanto, é tanto um predador quanto uma presa, parte de uma rede intricada que sustenta a complexidade da vida selvagem. Enfrentá-los é compreender que, na natureza, nenhuma criatura está no topo absoluto, o reinado é uma dança constante de poder e vulnerabilidade. Controlar a explosão populacional dos javalis tornou-se um dos maiores desafios da conservação ambiental moderna. Espécies invasoras por excelência, eles se multiplicam com uma rapidez alarmante, causando impactos severos em ecossistemas e atividades humanas. Mas a batalha para conter sua proliferação exige técnicas variadas, muitas vezes controversas, que combinam ciência, tecnologia e gestão ambiental em uma guerra silenciosa e constante. A primeira linha de controle é a captura física. Armadilhas são estrategicamente posicionadas em áreas de alta atividade, usando iscas que atraem javalis com precisão quase cirúrgica. Essas armadilhas variam desde redes até gaiolas reforçadas, capazes de conter animais robustos e furiosos. O desafio é evitar capturas acidentais de outras espécies e minimizar o estresse causado aos javalis capturados. Essa técnica exige monitoramento constante e manejo cuidadoso, pois a eficácia depende da reação rápida para retirar os animais e impedir que se habituem ou evitem as armadilhas. O uso de armas de fogo é outra estratégia amplamente empregada, principalmente em regiões rurais e de difícil acesso. Caçadores treinados fazem o controle seletivo, priorizando a redução da população adulta e reprodutiva. Mas o que parece simples, esconde uma complexidade. Javalis são rápidos, agressivos e têm sentidos apurados, tornando a caça uma operação arriscada e que demanda tática apurada. Além disso, a caça precisa ser regulamentada para evitar desequilíbrios ecológicos e impactos negativos sobre outras espécies. Técnicas mais avançadas envolvem o uso de métodos contraceptivos para controlar a reprodução. Embora ainda em fase experimental em muitos locais, a aplicação de imunocontraceptivos promete limitar a natalidade sem causar a morte direta dos animais. Essa abordagem representa um avanço ético, reduzindo o sofrimento e o impacto social da espécie, mas esbarra na dificuldade de administrar as doses em populações dispersas e selvagens. Outro método importante é a restauração ambiental, que consiste em modificar o habitat para torná-lo menos favorável à proliferação dos javalis. Isso inclui a remoção de fontes artificiais de alimento, manejo da vegetação e criação de barreiras naturais ou artificiais. Essas ações, embora indiretas, são essenciais para reduzir a capacidade de suporte do ambiente e dificultar a expansão dos grupos. O monitoramento por tecnologias de ponta, como drones e câmeras remotas, revolucionou o controle populacional. Equipamentos equipados com sensores térmicos e visão noturna permitem localizar e seguir os javalis sem perturbá-los, otimizando o esforço das equipes de manejo. Dados coletados ajudam a mapear rotas de migração,
identificar pontos críticos e avaliar a eficácia das intervenções. Por fim, a educação ambiental e a conscientização da população local são armas poderosas nessa luta. O envolvimento da comunidade ajuda a evitar a alimentação e o transporte involuntário dos javalis, além de apoiar denúncias e ações coordenadas. A soma dessas técnicas revela uma realidade complexa. Controlar os javalis não é tarefa simples nem linear, mas uma batalha multifacetada que exige adaptação constante. A espécie desafia a humanidade a repensar estratégias, equilibrando controle eficaz, ética e respeito ao equilíbrio natural. É um confronto silencioso, onde cada método pode ser decisivo para preservar a saúde dos ecossistemas e o futuro da biodiversidade. Os conflitos entre javalis e as atividades humanas na agricultura e pecuária são uma ameaça crescente que revela o poder devastador dessa espécie invasora. Onde quer que cheguem, os javalis impõem um custo ambiental e econômico altíssimo, transformando campos produtivos em verdadeiros cenários de destruição e caos. Sua capacidade de devastar plantações e prejudicar a criação de animais faz deles inimigos implacáveis dos agricultores e pecuaristas, com consequências que reverberam muito além do prejuízo imediato. A infiltração dos javalis nas lavouras é um espetáculo de força e destruição. Usando seus focinhos poderosos, escavam o solo em busca de raízes, tubérculos e insetos, mas acabam destruindo a estrutura das plantações. Milhares de hectares de culturas como milho, soja, trigo e frutas são devastados em questão de noites. O solo revolvido e compactado compromete a germinação das sementes e o crescimento das plantas, diminuindo drasticamente a produtividade. Em algumas regiões, os agricultores relatam perdas que ultrapassam 50% da safra, um golpe mortal para pequenas propriedades. No cenário da pecuária, os javalis são ainda mais problemáticos. Eles competem diretamente por alimentos e espaço, invadindo pastagens e comendo a forragem destinada ao gado. Além disso, seu comportamento agressivo pode causar estresse nos animais domésticos, reduzindo o ganho de peso e a produtividade do rebanho. Javalis também podem ferir bezerros e até adultos em confrontos diretos, especialmente durante disputas territoriais ou em períodos de reprodução. Os javalis são vetores de diversas doenças que ameaçam a saúde dos animais de criação. A transmissão de parasitas e enfermidades como a febre suína africana representa um perigo constante para os criadores, que enfrentam o risco de contaminação e perdas significativas. Esse fator torna o manejo dos javalis ainda mais urgente e delicado, pois o controle populacional não protege apenas as plantações, mas a saúde animal e, indiretamente, a segurança alimentar humana. Além dos impactos diretos, a presença dos javalis altera o equilíbrio ambiental das áreas agrícolas e pecuárias. A degradação do solo e a alteração da vegetação nativa favorecem a proliferação de espécies invasoras e reduzem a biodiversidade local, prejudicando a resiliência do ecossistema e a sustentabilidade das atividades humanas. Para os agricultores e pecuaristas, os javalis representam um inimigo silencioso e persistente, cujas incursões noturnas provocam prejuízos difíceis de mensurar e controlar. Estratégias de proteção, como cercas reforçadas, uso de repelentes e armadilhas, são constantemente adaptadas, mas a capacidade de adaptação dos javalis torna essa luta interminável. O confronto entre javalis e atividades agropecuárias é um alerta para o impacto que espécies invasoras podem causar quando escapam ao controle natural. Revela a fragilidade dos sistemas produtivos diante de um invasor resiliente e engenhoso, que transforma ambientes cultivados em territórios hostis, desafiando a sobrevivência de uma atividade fundamental para a humanidade. É uma batalha onde cada hectare perdido é um lembrete da necessidade urgente de soluções integradas e inovadoras para proteger o futuro da agricultura e da pecuária. A presença de javalis em áreas urbanas é um fenômeno que surpreende e inquieta, revelando uma face pouco conhecida dessa espécie adaptável e invasora. Onde antes os limites entre a vida selvagem e a civilização eram claros, hoje os javalis cruzam essas fronteiras com frequência crescente, tornando-se visitantes indesejados em parques, bairros residenciais e até centros urbanos densamente povoados. Esse movimento coloca em xeque a coexistência entre humanos e fauna, trazendo desafios inéditos para o equilíbrio ambiental e a segurança pública. Esses animais robustos e resilientes aproveitam as áreas verdes urbanas como refúgios e fontes de alimento.
Jardins, terrenos baldios, canteiros de praças e margens de rios urbanos oferecem esconderijos seguros e recursos para sua sobrevivência. A grande oferta de lixo orgânico e restos de comida descartados por humanos cria um ambiente quase perfeito para sua proliferação. Diferente do medo instintivo que causam em ambientes naturais, em cidades os javalis parecem desinibidos, explorando o espaço com surpreendente audácia. O impacto dessa invasão urbana é multifacetado e preocupante. Javalis causam danos a jardins públicos e privados, arrancando plantas, escavando solos e destruindo paisagismos cuidadosamente planejados. Além da destruição material, sua presença pode gerar acidentes de trânsito graves, pois os animais cruzam ruas movimentadas em busca de alimento ou abrigo. Para motoristas e pedestres, o choque com o javali é uma ameaça real e crescente. Outro ponto delicado é o risco sanitário. A proximidade com áreas habitadas aumenta o potencial de transmissão de doenças para humanos e animais domésticos, reforçando a necessidade de monitoramento e controle rigorosos. Ao mesmo tempo, o manejo desses animais em áreas urbanas esbarra em dilemas éticos e logísticos, como capturar ou afastar um animal selvagem sem causar pânico ou danos à população local. A adaptabilidade comportamental dos javalis em ambiente urbano é notável. Eles ajustam seus horários de atividade para evitar encontros com humanos, tornando-se mais ativos durante a noite e madrugada. Isso dificulta ainda mais o controle e o monitoramento, pois esses animais agem em segredo, quase invisíveis, mesmo em meio à agitação da cidade. A presença dos javalis nas cidades revela um reflexo das mudanças ambientais globais, onde a expansão urbana consome habitats naturais, forçando a vida selvagem a se reinventar e buscar novos territórios. Eles se tornam um símbolo inquietante dessa transição, uma espécie que não apenas resiste à pressão humana, mas se aproveita dela para prosperar em ambientes inesperados. Esse fenômeno impõe uma reflexão profunda sobre a relação entre urbanização e biodiversidade. Controlar os javalis nas cidades exige estratégias inovadoras, que combinem ciência, tecnologia e participação comunitária. São necessários programas de educação, políticas públicas eficazes e ferramentas de manejo adaptadas ao contexto urbano. Em resumo, os javalis urbanos são uma prova viva da capacidade de adaptação e resistência da natureza. Mas também um alerta claro de que os limites entre o selvagem e o urbano estão cada vez mais tênues, exigindo atenção redobrada para que essa convivência conflituosa não se torne uma crise ambiental e social irreversível. Javalis são muito mais do que animais robustos e invasores. Eles são verdadeiros vetores de uma série de doenças que podem impactar tanto a vida selvagem quanto a saúde humana e animal. Essa capacidade silenciosa e muitas vezes subestimada transforma esses porcos selvagens em agentes perigosos na disseminação de enfermidades, tornando-os uma preocupação prioritária para especialistas em saúde pública e veterinária ao redor do mundo. A transmissão de doenças pelos javalis ocorre principalmente por contato direto ou indireto, seja através de fezes, urina, saliva ou mesmo por parasitas que carregam. Entre as doenças mais preocupantes está a febre suína africana, uma enfermidade viral altamente contagiosa e letal para suínos domésticos e selvagens, que não possui cura nem vacina eficaz atualmente. A presença dos javalis em regiões agrícolas representa uma ameaça constante à suinocultura, com potencial de devastar rebanhos inteiros e causar impactos econômicos catastróficos. Outro risco grave é a leptospirose, causada por bactérias presentes na urina dos javalis, que contaminam água e solo. Humanos e animais que entram em contato com esses ambientes podem contrair a doença, que varia de sintomas leves a quadros graves com falência renal e hepática. O fato de javalis frequentarem áreas próximas a habitações e rios urbanos eleva o risco de surtos em comunidades humanas. Os javalis também são reservatórios naturais de brucelose, doença bacteriana que afeta principalmente o sistema reprodutor de animais domésticos, levando a abortos e perdas reprodutivas. A transmissão para humanos, embora rara, pode causar febre ondulante, um quadro debilitante e prolongado. Além das doenças bacterianas e virais, os javalis hospedam diversos parasitas que comprometem a saúde de animais e pessoas. Sarna, causada por ácaros, provoca lesões na pele que facilitam infecções secundárias. Verminoses intestinais são comuns, com potencial de transmissão para gado e outras espécies silvestres, agravando ainda mais o quadro sanitário dos ecossistemas afetados. Outro aspecto alarmante é a possível disseminação da tuberculose bovina,
doença que pode passar dos javalis para o gado, dificultando os programas de erradicação da enfermidade em áreas rurais. A complexa interação entre javalis, animais domésticos e humanos cria uma teia epidemiológica onde o controle é difícil e exige ações integradas. O desafio do manejo sanitário dos javalis é ampliado pelo fato de que esses animais são altamente móveis e habitam áreas extensas, o que dificulta o monitoramento e a implementação de medidas eficazes de controle. A falta de barreiras naturais em muitos habitats facilita a circulação dos animais e, consequentemente, a propagação das doenças. A crescente expansão dos javalis para áreas urbanas e periurbanas eleva ainda mais a complexidade do problema. O contato mais frequente com pessoas e animais domésticos potencializa o risco de zoonoses, destacando a importância de vigilância constante e ações preventivas em múltiplos níveis. Entender os javalis não apenas como uma espécie invasora, mas também como um reservatório de agentes patogênicos, é fundamental para a construção de estratégias eficazes que protejam a saúde pública, a produção agropecuária e o equilíbrio dos ecossistemas. A batalha contra as doenças transmitidas por javalis é uma corrida contra o tempo, onde ciência, tecnologia e políticas públicas precisam atuar em conjunto para conter a disseminação silenciosa e perigosa dessa ameaça. Os javalis são muito mais do que simples invasores, são protagonistas de um delicado e perigoso equilíbrio entre natureza, saúde e sociedade. Suas doenças silenciosas e devastadoras nos lembram que o impacto dessa espécie vai muito além do visível, exigindo atenção constante e ações integradas. Ao compreender a complexidade desses desafios, damos o primeiro passo para proteger nossos ecossistemas, nossa agricultura e, sobretudo, nossa saúde. Se gostou deste mergulho no mundo dos javalis, não deixe de assistir ao vídeo Capivara Desvendando porque todos amam esse animal. Inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios e maravilhas da vida selvagem ao nosso redor. Quer saber mais? Então siga o canal e fique por dentro de cada nova descoberta sobre o mundo animal.